Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de sistemas digitais. Na nossa aula de hoje, eu preparei um material sobre aritmética digital, que a gente vai falar um pouquinho sobre as representações numéricas, como que são representados os números em formato digital, né, em formato binário, como são feitas as operações aritméticas com esses números. Então, nessa aula eu vou focar mais em adição e subtração de números binários. Eu não vou focar em multiplicação e divisão, até para essa aula não ficar extensa. Então, vocês vão ver que vai ter lá no final dessa aula tem uma leitura adicional para vocês. Então, se vocês quiserem saber mais sobre como isso é feito, eu sugiro que vocês leiam, ok? Então, a gente vai falar sobre overflow aritmético, o que é o overflow de uma soma binária. A gente vai falar sobre o somador binário paralelo. Bom, tem bastante coisa para a gente falar nessa aula, então vamos lá. Vocês sabem, vocês devem ter visto nas disciplinas do ano anterior que os computadores eles realizam diversas operações aritméticas diretamente nos números que são representados em forma binária, certo? Então, o computador a gente sabe que ele não converte os números para o formato decimal para fazer as operações. Ele faz no formato binário mesmo. Então, se vocês viram isso em arquiteturas de computadores ou organização de computadores, que vocês também podem ver como que esses valores são armazenados, números em ponto flutuante, todo aquele estudo que é necessário, que é para mostrar para vocês como que os computadores eles fazem para armazenar esse tipo de dado. Tá? Então, é fundamental que vocês entendam todas as operações aritméticas, todas as operações que envolvem números binários. Tá? Então, tudo que está por trás da aritmética. Os números decimais, como que a gente sabe que eles funcionam, eles são muito comuns para nós, tá? E para entender melhor esse sistema, tá? A gente vai primeiro falar de números decimais antes de falar de números binários. Então, no sistema decimal, a gente sabe que são 10 dígitos, de 0 a 9. Então, a gente tem uma base 10. E aqui, ó, o número, deixa eu achar aqui, o número 4.728, ele vai significar, ou seja, eu tenho cada dígito desse meu número representado por um peso. Então, eu tenho 4 vezes 1000, ou seja, o meu 4 está na casa do milhar, então ele tem um peso 1000, mais um 7 vezes uma centena, mais 2 vezes a dezena, mais 8, que aqui seria 8 vezes 1, né? Então aqui já está simplificado. Então, eu consigo reescrever esse número aqui simplesmente quebrando ele em uma soma e atribuindo pesos para cada um desses dígitos, tá? E se eu tivesse números fracionários, bom, vocês devem ter visto nas disciplinas anteriores que números fracionários são da mesma forma, só que os números à direita da minha vírgula, eles têm um peso negativo. Então aqui, ó, 472,83, eu tenho 4 vezes 10 na 2, mais 7 vezes 10 na 1, mais 2 vezes 10 na 0, mais 8, 10 na menos 1, e 3 vezes 10 na menos 2. Certo? O meu peso à direita da vírgula ele vai aumentando negativamente. Então, em geral, ó, eu tenho que ir para um x, o meu expoente ele vai decaindo quando a gente vai para a direita até chegar à vírgula, e aí eu tenho o negativo sendo aumentado conforme eu vou para a direita. Então a gente tem essa fórmula aqui para representar os nossos números decimal. Qualquer número decimal pode ser representado através dessa fórmula, como um somatório de cada dado, de cada dígito do meu número, vezes uma potência de 10 na posição dele. Certo? Então, os números binários positivos, tá? Então, vale o mesmo formalismo, só que, porém, a nossa base não é 10. Como a gente usa só os dígitos 0 e 1, a nossa base é 2, porque eu só tenho 2 dígitos, a base binária. Tá? Valores fracionários também usam a potência negativa, e com 8 bits, a gente consegue representar números positivos de 0 até 255. Tá? 255 é 2 elevado na 8 menos 1. E isso aqui vai dar 256 menos 1, que é igual a 255. Esse é o máximo, o número máximo que eu consigo representar com 8 bits, sendo uma representação sem sinal. Tá? Então, ó, aqui, por exemplo, alguns exemplos de números binários. Eu tenho ó, 1 0 na base binária. Então, esse 2 aqui é a base 2. Então, eu tenho 1 vezes 2 na 1, que ele está nessa posição aqui, a posição 1, e aqui a posição 0. Né? Aqui a posição 1, aqui a posição 0, aqui a posição 0, 1
e 2. Ela vai aumentando a posição conforme a gente vai para a esquerda. Então, ó, aqui eu tenho a posição negativa, a posição 0, 1, 2 e 3. Aqui eu tenho menos 1, menos 2 e menos 3. Tá? E aí eu consigo formar os meus números, que é o meu dígito vezes a minha base. Então, quando eu tenho o dígito 0, é 0 vezes 2 na 0, isso aqui é 0. Isso aqui, 1 vezes 2 na 1, é 2. Logo, 1 0 na base 2 representa 2 na base 10. Tá? E assim por diante. Então, aqui a gente tem algumas representações de números, tá? Usando 8 bits. E aqui, por fim, a nossa representação genérica. Qualquer número binário pode ser convertido para base decimal, usando a representação de base elevado na i vezes o meu elemento. Então, se eu somar tudo, eu tenho o meu número em formato decimal. Certo? Então, vamos lá. Como que é feita a adição binária? A adição binária é igual, é da mesma forma que a gente faz a nossa adição de números decimais. Tá? Então, eu tenho o meu dígito menos significativo, e aí eu começo por ele. Então, 6 mais 1 dá 7. Ok, escrevo 7 aqui. 7 mais 6 dá 13. Então, eu coloco 3 aqui e vai 1. E agora eu tenho 4 mais 4, 8. Então, 376 mais 461, 837. Na adição binária, vocês vão ter esses mesmos casos aqui. Ó, eu tive um vai 1. Aqui eu não tive vai 1, né? Porque 6 mais 1 dá 7. Então, é a mesma coisa que eu escrever um 0 aqui. Então, não foi nada lá para cima. Na adição binária, a gente pode elencar 4 casos, tá? 0 mais 0 é 0. 1 mais 0 é 1. Então, a mesma coisa aqui a gente tem com 0 mais 1, que também vai ser 1. Certo? Quando eu tiver 1 mais 1, a minha resposta vai ser 1, 0. Ou seja, é um 0 e 1 vai 1. Tá? Então, quando eu tiver uma soma binária, por exemplo, aqui, ó, quando eu tiver 1 mais 1 em binário, a minha resposta vai ser 0, a minha soma, mas eu vou ter um vai 1 para cá. Então, esse 1 aqui vai cair para cá. Logo, 1 mais 1 é 0 e vai 1. Quando eu tenho 1 mais 1 mais 1, é a mesma coisa que eu fizer isso aqui, que é a soma do meu 1 mais 1, e somar 1 aqui. E aí eu tenho aqui, ó, 0 mais 1 dá 1, e esse 1 aqui cai para cá. Então, 1 mais 1 mais 1 é 1, 1, ou seja, 1 e 1 vai 1. Tá? Aqui tem alguns exemplos para vocês verem. Então, aqui eu tenho 3 mais 6, a resposta é 9 em decimal, e 9 em binário. 9 e 15, a resposta é 24, então toda a soma sendo feita aqui. Ó. 1 mais 1 vai dar 0, aí vai 1, 1 mais 1 é 0 e vai 1, 1 mais 1 é 0, vai 1, 1 mais 1 mais 1 é 1 e vai 1. Esse vai 1 aqui desce para cá. Certo? E se a gente usar números com ponto, números com vírgula, mesma coisa. A gente vai somando do dígito menos significativo, ou seja, a gente começa somando da direita e vai para a esquerda, jogando o nosso vai 1 para cima. Certo? Agora, falando um pouquinho de números negativos. Existem duas representações que a gente consegue definir, que é a representação sinal-magnitude. O que acontece? Eu tenho o meu bit de sinal, que ele vai definir se o meu número é positivo ou é negativo. Se for 0, é um número positivo. Se for 1, é um número negativo. E aqui eu tenho a minha magnitude. Essa magnitude, ela representa o quanto vale o meu número. Então, eu sempre vou ter a magnitude e aqui eu vou ter o meu sinal. Tá? Eu posso botar... e aqui vai ser mais ou menos a minha magnitude, dependendo do meu bit de sinal. Tá? Então, aqui ó, eu tenho a mesma magnitude, os mesmos bits para representar essa magnitude de A e B. Ou seja, os dois valem 52, mas o meu sinal é diferente em ambos. Então, aqui eu tenho mais 52 e aqui eu tenho menos. Tá? O meu bit de sinal ele é exclusivamente para mostrar qual é o sinal do meu número. Certo? Números negativos eles podem ser representados utilizando uma notação de complemento de 1, tá? Que ela pode ser utilizada em alguns computadores. Então, o que é o complemento de 1? Bom, eu tenho um número, uma letra A, aqui, uma variável A,
que ela contém esse número aqui, esse número binário. Para eu fazer o meu complemento de 1, eu simplesmente nego todos os meus dígitos, ou seja, o que é 1 vira 0, o que é 0 vira 1. Então, 1 virou 0, 0 virou 1. Então, está aqui. Ó. Neguei todos os meus elementos. Essa é a minha representação em complemento de 1 de A. Ou seja, essa representaçãozinha aqui. Ó, seria um A negado. Tá? Já a minha representação em complemento de 2 é a minha representação em complemento de 1 somado mais 1. Essa representação em complemento de 2 ela é extremamente utilizada para fazer somas, porque, por exemplo, em vez de eu fazer uma subtração de dois números binários, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, A menos B, isso aqui é um pouquinho complicado de ser feito, tá? A subtração de números binários. Então eu posso simplesmente mudar e escrever A mais B, e esse meu B aqui, eu vou botar um B', tá? Que seria o meu complemento de 2. De B. Ou seja, eu transformei uma subtração binária numa soma. E aí eu simplifiquei meu processo. Então eu sempre vou ter somas binárias para lidar com números, representação com sinal. Então, ó, aqui, ó, esse meu número A, eu nego ele todo, inverto todos os bits e somo 1. Então aqui, ó, 0 mais 1, 1, 1. Então, como aqui eu tenho, é a mesma coisa que eu botar tudo 0 aqui, né? Então, a extensão do meu bit. Então, se eu fizer essa soma aqui, eu tenho esse número aqui, que é a minha representação de 2, em complemento de 2, da minha variável A. Ok? Então, o complemento de 2 ele é usado para representar números negativos em quase tudo que é sistema. Tá? Ele é extremamente comum e extremamente utilizado. Então, eu vou ter o meu bit de sinal, que é o meu primeiro bit, e eu vou ter o meu número. Só que aqui é diferente. Ó. Podem ver que eu tenho a representação do mais 45 e do menos 45. Por quê? Porque o meu bit de sinal agora ele não é só um bit de sinal. Ele representa um peso. Então aqui eu tenho ó, 3, 6, 7 bits. Então 2 na 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é menos 2 na 6. Então se isso aqui for 1, eu tenho menos 2 na 6 somado com todos esses números aqui que seriam a minha representação positiva do número. Tá? Então 2 na 6, 2 na 5 é 32, seria 64. Então eu consigo representar o número menos 64. Se eu zerar todos esses elementos aqui e deixar somente um aqui. Então, ó, como aqui eu tenho um número negativo, eu tenho aqui ó, menos 64. Aqui é 2 na 5. Opa. 2 na 5. 2 na 4. 2 na 3. 2 na 2. 2 na 1. E 2 na 0. Então aqui eu tenho ó, 1. 2 na 1 vezes 1, 2. Aqui é 0. Aqui é 0. 2 na 4 é 16 vezes 1, 16. 2 na 5, 0. E aqui é menos 64. Menos 64 mais 16, 18, 19 é igual a menos 45. Cheguei no meu número 45. Então, e aqui eu tenho 32. Aqui seria 16, mas como é 0, é 0. 16, aqui seria 8. Aqui 4, aqui 0, aqui 1. Então, 44, 45. Então, eu tenho mais 45 e menos 45, representando eles em complemento de 2. Certo? Então, vamos lá. Qual a diferença que vocês conseguem observar já no número com complemento de 2 e o número em sinal magnitude? É que o meu número em complemento de 2 utiliza aquele bit como ele faz parte do meu somatório. Já no meu sinal magnitude ele não faz. Certo? Então, números negativos a gente consegue extrair, né, a parte positiva dele através desse somatório. E se eu tiver um número negativo, eu consigo representar ele agora, se eu tiver números negativos e positivos, com isso aqui. Ou seja, o meu bit mais à esquerda ele é representado por esse fator, e aqui eu tenho o somatório dos meus bits que representam
a minha parte positiva do número, né? A parte que seria o peso daquele número. Tá? Então, aqui ó, a gente tem um exercíciozinho, só para a gente praticar. Encontre os valores que os números abaixo representam, considerando que são representações em complemento de 2, de 8 bits. Bom, aqui eu tenho uma representação hexadecimal, vou transformar ela para binária. Então a gente sabe que um número em hexa ele pode ser representado com 4 dígitos binários. Então eu consigo converter ele direto. O meu f convertido em binário é 1, 1, 1, 1. É 4 uns. E o meu 0 é tudo 0. Então, isso aqui é o meu número em binário. Certo? E aqui eu tenho o 8 e aqui eu tenho o 3. O 3 a gente sabe que ele é 1, 1, 0, 0. O 8 ele é 1, 0, 0, 0. Então aqui eu tenho o meu 8 e aqui eu tenho o 3. Aqui eu tenho o F, aqui eu tenho o 0. E aqui a gente conseguiria também já converter esse número para a nossa base decimal, certo? Então, ó, aqui eu tenho 3, só que aqui quando eu for converter, ó, eu vou continuar a minha numeração, né? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, 2 na 7, aqui é 128 mais 3, isso aqui daria 131, na base 10. E aqui eu tenho 4, 5, 6 e 7. Eu tenho 128 mais 64 mais 32 mais 16. 64 mais 16 dá 80, mais 128, 208, mais 32, 240 na base 10. Então, aqui estão os valores que esses números representam. Então, basicamente é isso. A gente consegue fazer também a extensão do bit de sinal. Então, o que seria isso? Se eu tenho o meu bit mais à esquerda como meu bit de sinal, eu consigo representar esse número usando 4 bits, 8, 16, 32, 64, tanto faz. Quantos bits eu precisar. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho a representação do número menos 128. Aqui é a representação em hexa, né? Usando 8 bits, usando 16 bits, usando 32, 16, 16, 32, e aqui 64. O que acontece com esse número? Bom, como o meu bit de sinal é 1, que é esse bitzinho aqui, ó, esse 1zinho aqui, eu simplesmente replico ele para a esquerda, quando eu quiser estender uma representação de um número que tenha a representação de sinal. Então, esse meu número aqui, ele vira, aqui ó, eu peguei esse 1 aqui e repliquei ele quantas vezes eu precisei. Se aqui eu tinha 8, agora eu quero representar ele com 16, eu replico esse 1 até eu formar os 16 bits. E quanto mais eu aumentar, mais eu replico esse número. Certo? É bem simples. Se eu tivesse um 0 naquele número ali, na meu bit mais à esquerda, eu só estenderia o 0. Alguns exemplos de adição e subtração em complemento de 2. Então aqui ó, a gente tem o número mais 9 e o número mais 4. Aqui o nosso bit de sinal. Então notem que a gente tem 5 bits para representar esses números. Então eu faço a soma, a minha soma deu 13, ok, meu bit de sinal continua 0, minha soma mais 13, então tudo certo. Eu tenho um outro caso que eu tenho um número positivo e um número negativo que é menor do que ele. Então ó, mais 9 menos 4, está aqui a representação. Quando eu somar os dois, ó, eu tenho 1 mais 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 1 dá 0 e vai 1. Esse vai 1 aqui vai mudar, ó, eu tenho 1 e 1, vai dar 0. E esse vai 1 aqui, que vem para cá, né? Que é 1 e 1 vai dar 0 e vai 1. Esse 1 aqui, é esse aqui de baixo, ele é descartado, porque ele está fora da minha representação. E o meu bit de sinal ele não foi alterado. Eu continuo com o bit de sinal positivo, então o resultado está correto. O caso 3, eu tenho um número positivo e um número negativo que seja um número positivo e um número negativo que ele é maior, então ali está errada a descrição ali em cima. Então, menos 9 mais 4, eu tenho, quando eu fizer a soma dos dois, o meu bit de sinal negativo. Ok. E se eu tiver dois números negativos,
Tá aqui, ó, faço a soma deles, continuo com o meu bit de sinal negativo, então o vai1 ele é descartado, que está fora da minha representação, e o resultado é menos 13. Ok. No quinto caso, eu tenho dois números iguais e opostos, menos 9 e mais 9, isso aqui vai dar 0. Eu tenho um vai1 descartado aqui, e a minha representação 0 nos meus 5 bits. A subtração também vai cair num desses 5 casos, né? Porque ela é tratada como uma soma também, só que o meu subtraindo ele é negado, ele está em complemento de 2. A gente tem casos também que ocorrem o overflow aritmético. Tá? O overflow aritmético ele ocorre, por exemplo, se eu somar 9 com 8 numa representação de 5 bits, considerando o meu sinal, eu tenho aqui, ó, quando eu somar os dois, o meu bit de sinal ele mudou. Ambos tinham um bit de sinal 0 e o meu bit de sinal agora ficou 1. Eu tenho uma representação de um número negativo aqui. Isso aqui, a minha magnitude está incorreta e o meu sinal está incorreto. O que aconteceu? Eu tive um overflow, que é quando o meu número não consegue ser representado por esse número de bits. Então, alguns pontos importantes. Tá? O overflow ele só pode ocorrer se os dois números estiverem o mesmo sinal, porque aí vai ter um overflow, que excede a capacidade de representação. A gente detecta o overflow quando o resultado se apresenta com bit de sinal diferente das parcelas da soma. Então, que nem a gente viu aqui, ó, eu tinha 0 e 0 no meu bit de sinal, e do nada aquilo virou 1. Está errado, é um overflow. Na soma de números positivos não sinalizados, o último vai1, que é o meu carry out, ele já significa um overflow. Então, vocês lembram, se a gente não somar os números, por exemplo, se a gente usasse uma representação sem sinal aqui, considerasse só esses 4 bits, eu tenho ó, 1001, 100. Quando eu somar eles, eu vou ter 1000, e aí eu tenho um vai1 aqui. Só que esse número aqui, ele excede os meus 4 bits de representação, isso aqui que era um overflow. Nos demais casos, quando a gente tiver representações de números, é necessário analisar os sinais das parcelas e o resultado. Sempre vai ser necessário isso, para verificar se existe um overflow. Aqui, para ilustrar para vocês o círculo de números de 4 bits, então quantos números eu consigo representar com 4 bits. Então eu tenho a representação sem sinal, representação unsigned, o meu máximo é 15 e o meu mínimo é 0. Então eu tenho toda a representação dos meus números aqui, ó. 0, 0, aqui é minha representação binária e aqui é minha representação sem sinal, no mais extremo desse círculo. E no extremo mais inferior, aqui de dentro, eu tenho a minha representação com sinal. Ou seja, 4 bits com sinal eu consigo representar 7. E aí quando vira aqui, ó, no momento que virou, é menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, até menos 1. Então, quando eu tenho os meus valores signed, eu tenho um valor mínimo aqui, que seria o meu mínimo negativo, e o meu máximo positivo. Certo? Então, aqui é só para ilustrar para vocês a quantidade de números que eu consigo representar utilizando o mesmo número de bits, considerando uma representação com sinal e uma representação sem sinal e uma representação com sinal. Certo? Algo bastante importante que vocês têm que saber em relação às operações aritméticas são os circuitos aritméticos. Tá? Essas operações aritméticas de soma, de subtração, existem outras operações, por exemplo, que é deslocamentos. Todas essas operações elas são feitas por uma unidade lógica e aritmética, que seria a nossa ULA, ou do inglês, ALU. Tá? A nossa ULA ela tem todos os circuitos necessários para adicionar, subtrair, fazer operações AND, OR, tudo bit a bit. Tá? Ela é capaz de fazer todas essas operações, inclusive os deslocamentos que eu falei anteriormente, e etc. Tá? Como são realizados por circuitos digitais, o tempo dessas operações é da ordem de nanosegundo. Então a ULA consegue fazer tudo muito rápido. Tá? Em um processador, a operação é definida pela unidade de controle através dos bits de controle que são diferentes para cada instrução. O que isso significa? Eu vou ter lá uma sequência de numerações que definem o meu controle da minha ULA. Esse controle ele define o que eu vou fazer. Por exemplo, eu tenho uma combinação lá de bits
que ela define a soma de dois números. Então a minha ULA vai pegar os dois valores da entrada dela e vai somar os dois, porque o controle está mandando isso. Agora, se o meu controle mudar e ele disser, não, agora tu vai fazer uma operação de AND com esses números. Beleza, a ULA vai lá, vai pegar os dois valores na entrada e a minha saída da ULA vai ser a operação AND, que ela foi definida pelo controle. Então, aqui, ó, se vocês quiserem saber mais o que é uma ULA, como que ela funciona, naquele simulador que eu deixei disponível para vocês, existem na parte de circuitos TTL, lá nos combinacionais, tem uma ULA, que é o 74181 de 4 bits. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais, tem aqui, ó, tem esse link aqui embaixo, que é o meu datasheet da minha ULA. Então aqui vocês vão saber exatamente como ela funciona, dado o valor de controle, o valor de entrada ali da ULA e os valores que vocês colocam aqui nas entradas A e B. Certo? Inclusive, se vocês quiserem brincar com esse simulador, sintam-se à vontade, tá? Tentem fazer alguma operação utilizando a ULA, mudem o valor de controle dela para vocês verem como que ela vai funcionar, e aí vocês vão observar que ela muda as operações que ela faz. Por que isso é importante? Aqui, por exemplo, a gente tem a organização de um MIPS, que é um processador, ele é genérico, né? Ele é um processador utilizado no meio acadêmico, eu acredito que vocês já tenham visto ele. Então aqui a gente tem a nossa ULA, e a nossa ULA recebe dois valores de entrada, que vem desses MUX aqui, que a gente vai falar nas próximas aulas, tá? Que são os MUX, são seletores de dados. A nossa ULA vai receber esses dois valores, e aqui ó, eu tenho um controle da ULA, que é o meu controle desse meu processador. E esse meu controle vai definir que operação que é para ser feita com essas duas entradas para definir a minha saída da minha ULA. Tá? E aí aqui nessa ULA aqui, por exemplo, ó, ela tem inclusive um bit que significa se o número é zero. Se o resultado da ULA é zero. Tá? Então, esse bit é interessante para saber se os números são iguais, por exemplo, para fazer comparação entre os números. Vamos falar agora somador binário paralelo. O que é importante a gente saber a partir do somador binário paralelo? Então a gente sabe que a soma ela é realizada da direita para a esquerda, né? Então a gente vai somando e vai utilizando o carry out, o vai 1, que a gente sempre utiliza. Essa soma pode ser realizada paralelamente, ou seja, ao mesmo tempo para todos os bits. Então aqui ó, eu tenho a soma, eu tenho dois números. Ó. Vamos considerar que isso aqui é meu A, isso aqui é meu B, e aqui vai ser a minha soma. Tá especificado aqui, ó, a soma de A e B. Então, ó, 1 e 1 é 0, e aí o meu carry, que seria o meu vai 1, é 1. Então, esse bit aqui, eu vou pegar e vou arrastar ele para cá para cima, vem para cá, e aí eu somo, vem para cá, somo, e aí eu vou passando o meu vai 1 até eu chegar no meu último bit do meu somador. Tá? Existem dois tipos de somadores para fazer essa operação. Existem os somadores full adder e o somador half adder, que, como o próprio nome diz, um é o somador cheio e o outro é o somador, a metade de um somador. O que isso significa? A gente pode observar aqui, por exemplo, ó, que nessa operação de soma, eu não tenho nada aqui em cima. Ó. Aqui eu não tenho nada. Isso aqui eu estou somando simplesmente A mais B. Certo? Agora, nessa posição aqui, ó, eu estou somando o meu valor de A. Deixa eu puxar para cá. Eu tenho o A mais o B, mais o meu carry, que aí eu vou botar carry in. Então aqui eu tenho mais um dígito que está sendo somado. Então não interessa se ele é 1 ou 0, ele tem que ser contabilizado também. Então essa é a diferença, tá? Eu posso implementar, por exemplo, essa primeira soma utilizando um somador, um meio somador, e as demais utilizando um somador cheio. Por que se faz isso, professor? Qual é a vantagem? Um somador que utiliza menos bits nas suas entradas, ele é um circuito menor. Um circuito menor economiza área. A área é igual a dinheiro, vocês sabem disso, e na indústria de semicondutores, tudo que é área é relacionado a dinheiro. Se eu puder reduzir a área, eu consigo mais dinheiro, porque eu vou fabricar mais chips em um mesmo espaço. Então aqui é a nossa representação ó, dos nossos somadores. Então notem que aqui eu tenho uma representação de 5 bits, a soma de 5 bits, de A0 até 4 e B0 até B4, sempre usando full adders. Então essa é a representação em bloco de um somador completo. Mas como que ele é formado? Como que esse full adder ele é construído? Então a gente pode observar aqui, ó, a gente tem a nossa tabela verdade do full adder. Então para todas as combinações, ó, todos os valores de A e B e o meu valor de carry in. Então ó, o meu somador ele entra A,
entra B e entra carry in. Para todas as combinações dessas três entradas, eu tenho o valor de saída, que tem que ser esperado, e o valor de cout. Eu consigo extrair os meus valores de S, aqui, ó, minha soma de produtos, meus min termos, né? Então aqui, ó, A negado, B negado, Cin, A negado, B, Cin negado, aqui, ó, mais A, B negado, Cin negado e A, B, Cin. Então aqui está a minha equação de S. Eu consigo simplificar essa equação utilizando álgebra de Boolean, os conceitos de álgebra booleana. Então, ó, vou colocando em evidência os meus valores. Aqui eu consigo substituir tudo isso aqui que está no meu parênteses por um x. Tá? Se eu chamar isso aqui de x, eu simplifico. Ó. Então aqui eu tenho uma XOR. E a minha soma final ela é a XOR A, XOR B, XOR Cin. Então eu tenho uma XOR entre B e Cin e uma outra XOR entre A. Então eu preciso de duas portas XOR para representar, para chegar no meu resultado esperado da minha soma. E o meu cout, mesma coisa. Utilizando soma de produtos, eu vou extrair aqui, simplifico usando álgebra booleana e, beleza, cheguei na minha equação de carry out, que é BCin mais ACin mais AB. Essa é a minha equação de cout. Posso fazer isso utilizando o mapa de Carnot. Então, ó, mapa de Carnot para a minha saída S e mapa de Carnot para a minha saída out. Então, aqui, ó, eu consigo pegar, na minha saída cout, eu pego dois grupos aqui, né? Pego esse, na verdade, três grupos, né? Esse grupo aqui. Uma das dúvidas que vocês tiveram em relação ao mapa de Carnot era que se eu podia repetir esse 1 aqui, ó, sendo que eu já peguei ele nesse primeiro grupo, pode e deve repetir, tá? Porque quanto mais uns vocês conseguem pegar num bloco, mais simplificado é a equação. Então, aqui, ó, pego um, outro grupo, e aqui o meu último grupo, pegar esse 1 sozinho. E aí, esses três grupos vão me dar BCin, ACin e AB. E na minha saída S, aqui eu já não consigo fazer isso, porque os meus uns eles estão separados. Então eu tenho que pegar cada um deles. Eu pego esse e esse. Então tenho 4 uns separados, 4 elementos, e aqui eu não consegui simplificar esses elementos. Vocês viram? Então eu sempre pego A, B negado, Cin, A negado, B, Cin negado, aqui, ó, e eu vou chegar naquela mesma equação que a gente chegou antes com a álgebra booleana. E aí, com isso, a gente tem essas equações aqui, tá? Então, notem que aqui, ó, a nossa soma S, ela está em relação em soma de produtos, só que isso aqui é a nossa XOR, né? Isso aqui é equivalente à nossa porta XOR, que é A, XOR B, XOR Cin. Então, consigo representar isso aqui com duas XOR. Eu tenho uma XOR para A e B, e uma XOR para o resultado disso, e Cin. E aqui eu tenho 3 ends e uma OR na saída. Como a gente pode observar aqui, ó. A minha saída cout, ela tem 3 ends e uma OR na saída. E a minha saída S, ela passa por duas XORs. Então aqui, ó, eu tenho uma XOR entre B e Cin. E o resultado dessa XOR é vai na entrada de uma outra XOR com a entrada A. Certo? Agora, como que a gente projeta um Half Adder? Então, a gente deixou mais fácil para agora, né? Então, para a nossa aula não ficar muito extensa. Vamos lá. A gente tem nosso Half Adder, ele não tem entrada Cin. Então, eu tenho A e B. O meu A e B vai gerar uma saída S e uma saída cout. Então, aqui e aqui. Então, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Todas as minhas combinações de A e B, quando A é 0, B é 0, a minha saída é 0, e o meu cout também é 0. Quando A é 0 e B é 1, bom, eu estou somando 0 e 1, a minha soma é 1, eu não tenho vai 1 nesse caso. Quando A é 1 e o B é 0, a minha soma também é 1, e o meu cout é 0. E quando os dois são 1, a minha soma é 0, e o meu cout é 1. Então, aqui eu tenho o meu Half Adder, então o meu meio somador. Tá? A gente consegue extrair as equações para S e para cout. Então, aqui, ó, o meu S ele é igual a A negado B ou A B negado. Isso aqui, pessoal, é uma XOR. É A XOR B. Certo? E o meu cout, ele é simplesmente aqui, ó, cout, ele é AB. Então, eu consigo
extrair o meu Cout, consigo extrair o meu S. Então, com isso, eu consigo descrever agora o meu circuito half-adder. Ele é isso aqui. Eu tenho A XOR B, está aqui a minha XOR para a saída S, e a minha saída C, que é a minha saída Cout, né? Aqui eu vou até escrever para ficar igual, Cout, é A e B, que é o que a gente tinha aqui, ó, Cout e o S. Consegui projetar o meu half-adder. Então eu sei o que está dentro daquele half-adder. E se a gente for comparar agora, tá aqui, ó, colocando os dois lado a lado, qual a diferença entre eles? Aqui, ó, eu tenho o meu half-adder e aqui eu tenho o meu full-adder. Notem que aqui eu tenho duas XORs, 3 portas AND e uma porta OR. Aqui eu tenho uma única XOR e uma porta AND. A minha área aqui é muito menor do que a área que eu tenho aqui. Então, se a gente considerar que essa porta XOR aqui, ela é representada com 8 transistores, deixa eu confirmar aqui se é 8, seria 2, 4, 8, seriam 10 transistores, né? Porque eu preciso aqui, ó, para eu fazer essa equação aqui, no meu, representando ela com transistores, ó, eu tenho 4 transistores embaixo, 4 transistores em cima, e eu vou precisar dos transistores para fazer esse negado aqui, ó. Então eu tenho 4 transistores no pull up, 4 transistores no pull down e 2 inversores. E aí esses 2 inversores tem mais 4 transistores. Então 4, 8, 12 transistores. Preciso de 12 transistores para fazer uma XOR. Então aqui eu tenho, ó, 12, um peso 12, aqui eu tenho um peso 12, aqui eu preciso, como é uma AND, eu preciso de um inversor na saída também, se eu for fazer em CMOS, né? Então aqui eu preciso de 6, 6, 6 e 6. 24 mais 12, 36, mais 12, 48 transistores. E aqui eu tenho 12 dessa minha XOR e 6 aqui. Então aqui eu faço com 18 transistores. Olhem a diferença de tamanho entre um full adder e um half adder. Falando de alguma coisa que é extremamente importante quando a gente fala de somadores, que é o atraso de propagação. Embora a gente não tenha abordado o atraso de propagação ainda nas portas lógicas, aqui é importante a gente conhecer, tá? O atraso de propagação do carry. O que significa um atraso de propagação? Seria o tempo que demora para aquele meu sinal ele vir da entrada do meu circuito e ele causar uma perturbação ou ele causar uma diferença lá na minha saída, para essa diferença ser observada. O que impacta no carry? A quantidade de portas lógicas que esse sinal passa. Cada porta ela adiciona um atraso no meu sinal. Então, se eu passar por 10 portas, eu tenho um sinal. Eu tenho um atraso. Se eu passar por 5 portas, esse meu atraso ele vai ser menor. Se eu passar por uma porta, esse atraso menor ainda. E assim por diante, tá? A gente assume essa regra. Então, esses somadores, eles apresentados, eles podem gerar um tempo relativamente grande. Pensando aqui, ó, que a minha soma ela é realizada da direita para a esquerda, eu tenho 1 mais 1 é 0, vai 1. Então, esse vai 1 aqui, ó, vai causar um outro vai 1 aqui. Esse vai 1 causa outro vai 1 aqui. E aí, esse vai 1, que aqui eu tenho 1 mais isso aqui vai dar 0. Então, o tempo de chegar esse vai 1, ou seja, esse tempo aqui, desse último 1 que vai definir o meu valor da minha soma, ele define o meu pior atraso de propagação do meu sinal de carry. Por quê? Porque esse meu carry ele foi gerado lá no meu último bit, no meu bit mais à direita. E aí, até ele chegar no meu bit mais à esquerda, leva um determinado tempo e esse atraso vai aumentando. Tá? Então, essa resposta, a resposta correta, ela vai ter um tempo de propagação maior. Então, eu tenho um delay maior. E se eu tiver um tempo, ou melhor, se essa minha soma demorar um tempinho um pouquinho mais para fazer a operação, vocês vão ver que isso impacta na frequência de operação do meu circuito, que é a soma de todos os atrasos de cada somador. Tá? E aí, eu consigo... se isso impacta na minha frequência de operação, isso impacta no meu processamento. Como que a gente faz isso? Quebrando esse atraso de carry. E aí uma dessas formas é criar um circuito, por exemplo, um circuito de gerador daquele último carry ali, que ele seja em função de A0, A1, A2, B0, B1 e B2.
Tá? Essa solução ela é chamada de look ahead, ou seja, é o carry que a gente já está prevendo um determinado carry. Tá? Então, ela adiciona uma complexidade maior no meu circuito, mas ela resolve o problema do meu atraso. Tá? Eu consigo quebrar esse atraso de propagação, porque pensem, aqui eu tenho 4 bits. Imaginem se eu tivesse um mesmo caso com 32 bits. Ou seja, eu tenho esse número aqui, eu tenho um número semelhante a esse, só com 32 bits, e aí eu decido somar eles. Eu vou ter 32 carries para ser propagado. Isso vai gerar um tempo absurdo, isso vai reduzir a minha capacidade de processamento de forma gigantesca. O meu clock vai ter que ser baixo, a minha frequência. Tá? E aí o que a gente faz? A gente quebra esse carry em blocos, e aí a gente constrói circuitos que prevêem o carry, que seria o somador carry look ahead, que a gente vai falar num outro vídeo. Tá? A gente vai falar de que tipos de soluções podem ser abordadas para quebrar esse atraso de propagação, que ele vem dos somadores simples, né, que seriam os ripple carries, que a gente conhece. Então, essas soluções elas adicionam impacto em área, mas elas resolvem em relação ao atraso. Okay? Não vou abordar muito agora, vou abordar isso num próximo vídeo. Aqui a gente tem circuitos integrados somadores, ó. Então a gente tem o 74HC283, é um circuito somador que eu recebo 4 bits de A, 4 bits de B, e recebo 4 somas e o meu cout desse bit. Então se eu consigo receber esse cout aqui, eu consigo fazer com esse circuitinho, aqui ó, meu carry in e as minhas entradas, eu consigo somar números que têm mais de 4 bits. Então aqui eu só consigo fazer para 4 bits, né? E se eu precisasse fazer para 8 bits? Como eu faço? Bom, eu pego os 4 bits menos significativos do meu número, somo nesse somador aqui, um somador de baixa ordem, a gente vai chamar ele. Então aqui, ó, os meus 4 primeiros dígitos de A, os meus 4 dígitos mais à direita de A, somo com os 4 dígitos mais à direita de B, e aí essa minha soma aqui vai me dar os 4 dígitos menos significativos do meu número. Esse meu carry out do meu primeiro somador, do meu somador mais à direita, vem para cá. E aí ele é somado junto com o primeiro bit, ou seja, ele é o meu carry in do meu outro somador. E aí esse meu outro somador de alta ordem, ele vai gerar o meu valor de soma dos 4 bits seguintes. Certo? E aí esse outro carry aqui, ele é descartado. Que ele não é utilizado. Certo? Então é bem tranquilo, quando a gente precisa somar mais bits, então se a gente tivesse uma soma aqui, ó, se eu tivesse, por exemplo, 1, 0, 0, 0 e 0, 1, 0, 0, então ó, esse aqui seria a alta ordem, e aqui eu tenho 0, 0, 0, 1 e 1, 1, 1 e 1. Então aqui, ó, como é que a gente faz essa soma? Soma aqui, 0, vai 1, 0, vai 1. 0, vai 1. Aqui vai dar 0. E aí, esse vai 1 aqui, é esse C4 aqui, ó. Ele vem para cá. Então, 1. E aí, soma aqui, ó. Eu tenho 1, 0, 1, 1. Esse vai ser o resultado da minha soma que esses meus somadores vão fazer. Qual é o problema aqui? É o meu atraso crítico, né? Quanto mais somadores, se eu tivesse colocado mais um somador aqui, eu tenho que o meu atraso para vir o meu carry out desse aqui, e aí ele vai ser feito um cálculo aqui dentro para gerar um outro carry, que vai entrar aqui, e vai gerar um outro cálculo, que vai gerar um outro carry. Quanto mais somadores eu colocar aqui em cascata, pior é. Pior vai ser o meu atraso. A gente pode falar também do circuito somador e o subtrator. A gente tem o somador e a gente consegue construir, como eu falei antes, a gente pode fazer uma soma de números usando o complemento de 2, certo? Então, como que eu faço isso? Para gerar um circuito que soma e subtrai ao mesmo tempo não, dependendo do meu valor de entrada, eu consigo fazer um circuito somador. Aqui, ó, eu tenho os meus somadores, mas a diferença é que aqui, ó, eu tenho o meu sub, que isso aqui seria o Cin, né? Esse é o meu Cin, tá? Só está com um nome diferente. Só que por que ele mudou o nome? Porque ele está definindo o bit de subtração. E esse bit aqui ele pode ser 0 ou pode ser 1. Se ele for 0, esse 0 aqui vai entrar na XOR junto com o B7.
A XOR a gente sabe que se um deles for 0, por exemplo, se eu tenho um bit 0, o outro bit ele pode ser 0 ou 1, certo? Só que 0 e 0 vai dar 0, e 1 e 0 vai dar 1. Então, se eu tenho 0 na minha XOR, eu tenho o meu próprio número da esquerda. Se eu tenho 1 na minha XOR, aquele o meu dígito da esquerda, o meu B aqui no caso, né? Ele pode ser 0 ou 1 também. Se o meu B é 0, 0, 1 vai dar 1. Se o meu B for 1, 1 e 1, 0, por causa do meu comportamento da XOR. Então, isso aqui ó, é o meu B, isso aqui é o meu B negado. E aí eu tenho B negado. E além disso, eu tenho... Isso aqui eu vou definir, né, se está passando ou o B ou o B negado. E além disso, o meu sub, ele serve como como aquele 1zinho que a gente soma no nosso complemento de 2. Então eu nego o valor de B e somo 1 no meu CIN. Então, insiro 1 aqui, ele vai negar o meu valor de B e somei 1 na minha soma. É a mesma coisa, eu estou fazendo agora... Se eu estava somando A e B, agora eu estou subtraindo A menos B. Certo? Então isso aqui é um somador paralelo de 8 bits. Então eu preciso de 8 somadores e 8 portas XOR. Aqui os circuitos integrados de uma ULA, ó, podem ver que a gente tem entradas da minha ULA, só para a gente ilustrar. Eu tenho a entrada A da minha ULA, a entrada B. Eu tenho o meu CN. Eu tenho o meu S, que o meu S é Operation Select Inputs, que é as entradas de seleção de operação. O meu CN é o Carry In. O meu F vai ser a saída. O meu CN mais 4 ali, que é o meu Carry Out, tá? Que é o que vai sair da minha soma. E tem um bit aqui que seria um over, que é para definir um overflow, que é um indicador de overflow. Tá? E aí, o que a gente consegue ver dessa ULA aqui? Dependendo dos meus valores de S, eu tenho operações diferentes na minha saída da ULA. Então, ó, se todos os meus dígitos de entrada forem 0, eu tenho uma operação de clear, ou seja, a minha saída é 0. Limpei a saída. Se eu tenho 0, 0, 1 nos meus dígitos de operação, eu tenho B menos A. Se eu tenho 0, 1, 0, eu tenho A menos B. Então, esses dois aqui, eles precisam de um CN igual a 1. Eu preciso inserir o meu carry in como 1 para eu poder fazer a subtração. Que eu vou negar um dos operadores e aí eu somo 1 para fazer o complemento de 2. Então aqui, ó, 0, 1, 1, eu tenho A mais B. Então, ó, o meu CIN ele tem que ser 0. 1, 0, 0, eu tenho A XOR B. 1, 0, 1, eu tenho A ou B, A e B. E tem um preset, que é definir todas as minhas saídas para 1, quando as entradas forem 1. Notem que para cada combinação das minhas condições de controle, eu tenho uma operação sendo feita pela minha ULA. Então, por isso que a ULA é tão importante em sistemas digitais. Então, aqui alguns exercícios para vocês fazerem, para vocês praticarem. Tá? Represente cada um dos números decimais sinalizados abaixo na notação complemento de 2 com 8 bits. Tá? Então, vocês sempre vão ter 8 bits para representar esses números aí. O exercício 2. Cada um dos números a seguir representa um número sinalizado na notação complemento de 2. Determine o valor decimal em cada caso. Então, vocês têm aqui todos os casos. E exercício 3. Uma variável de 8 bits sinalizada possui o valor 1 armazenado nela. Tá? Eu tenho uma variável de 8 bits que está armazenando 1. E uma outra variável de 4 bits, também sinalizada, possui o valor menos 8. Mostre bit a bit como seria a soma dessas duas variáveis. Como é que a gente soma duas variáveis que têm número de bits diferentes, utilizando variáveis que são sinalizadas? Então eu quero que vocês tentem fazer isso. O exercício 4 é mostre como dois circuitos integrados, então está ali ó, 74HC283, é aquele somador de 4 bits paralelo, podem ser usados para somar dois números sinalizados, um de 8 bits e outro de apenas 4 bits. Certo? Exercício 5. Mostre que o circuito abaixo é equivalente a um full adder. Então aqui ó, a gente tem um circuito que tem dois half adder
Aqui um half-adder aqui, um aqui e um aqui. E eu tenho que a saída do meu carry passa por uma OR, que é o meu carry out. Então, como que vocês conseguem representar se esse circuito aqui ele é equivalente a um full adder? Bom, vocês podem fazer tabela verdade. A, B, carry in, e aí vocês vão verificar se isso aqui é equivalente a um circuito full adder. Aqui vocês já têm a resposta, né? Ele é equivalente. Mas eu quero que vocês mostrem usando a tabela verdade. Então aqui ó, vocês vão ter o A e B, e aí vocês vão ter o valor de soma de A e B e o valor do carry gerado. Vocês sabem o que tem aqui dentro do half-adder, né? Para gerar a tabela verdade dele. Exercício 6. Projete um somador de 2 bits usando full adders. Tá? Projetar é vocês desenharem o somador. Vocês podem fazer a representação em bloco, tá? Não precisa fazer a representação de porta lógica. Usem a representação de bloco. Um full adder é uma caixinha que entra A, B e o C-in e sai soma e C-out. Certo? E aí vocês têm que fazer um somadorzinho de 2 bits. Em relação ao somador e subtrator, a gente sabe que tem o uso de portas ou exclusivo, né, a nossa XOR, para calcular o complemento de 2 de um dos operandos. Aquele mais 1 é obtido através do carry in, ou seja, desse sub aqui, né, que eu expliquei anteriormente. E na operação de soma, o carry in do primeiro full adder ele sempre recebe 0. Então, aqui vocês têm a representação. Então, aqui eu só estou reforçando. Vocês têm como é representado um somador subtrator. Então, ele faz as duas coisas. Ele soma e subtrai, dependendo do valor de sub. Leitura adicional que eu tinha prometido lá no início desse vídeo. Capítulo 6 do livro do Totti, 11ª edição. É o livro que vocês têm acesso, tá lá na biblioteca da Pearson. Do 6.1 até o 6.16. Aqui vocês têm a soma de números binários, vocês têm soma e subtração de números em BCD, tá? Que é o Binary Code Decimal. Que aí vocês representam usando 4 bits, vocês representam números de 0 até 9. Tá? Eu não quis mostrar isso na nossa aula para ela não ficar extensa. Uma leitura rápida vocês vão entender e ela é bem fácil de representar números em BCD. E aí como é feita a soma, as origens dos erros em números em BCD, como é feita multiplicação binária, divisão binária, tudo isso, se vocês quiserem saber, vai estar lá, 6.1 a 6.16 do TOT. Certo, pessoal? É isso. Nossa aula de hoje termina por aqui. Tá? Qualquer dúvida, me procurem. E bons estudos para vocês e boa semana. Tchau, tchau.